Existe uma ideia de Sêneca que hoje faria muita gente chamar ele de frio, insensível ou até egoísta. Uma ideia que parece errada quando ouvimos pela primeira vez, mas que talvez explique por que tantas pessoas vivem emocionalmente exaustas sem entender exatamente o motivo. E curiosamente, essa lição não fala sobre dinheiro, sofrimento ou sucesso. Ela fala sobre pessoas, mas não qualquer relação. Ela fala sobre o impulso quase automático que temos de tentar salvar todo mundo. Vivemos em uma época onde ajudar os outros parece ter se tornado uma obrigação permanente. Você precisa estar disponível, responder mensagens rapidamente, aconselhar amigos, resolver problemas da família, ouvir reclamações, carregar dificuldades que nem são suas. Se você não faz isso, rapidamente aparece alguém dizendo que você mudou, ficou frio ou egoísta. Aos poucos muita gente vai aceitando esse papel sem perceber que está entregando a própria paz em pequenas parcelas todos os dias. E aqui que a coisa fica interessante, porque Sêneca jamais disse que um homem deveria abandonar quem ama. Muito pelo contrário. O que ele questionava era outra coisa. Como alguém pretende sustentar os outros se não consegue sequer sustentar a própria mente? Parece uma pergunta simples, mas ela muda completamente a forma como enxergamos responsabilidade. Conheci um homem que trabalhava praticamente todos os dias da semana. Sempre que alguém da família precisava de dinheiro, era ele quem ajudava. Se um amigo precisava de favor, ele parava tudo para resolver. Era aquele tipo de pessoa que todo mundo elogia por ser prestativa. O problema é que poucos anos depois ele estava completamente esgotado. Dormia mal, vivia irritado, não conseguia aproveitar a própria casa e nem a companhia dos filhos. Continuava ajudando todo mundo, menos a si mesmo. Talvez você conheça alguém assim. Talvez até seja você. Mas espera, tem mais, porque existe uma diferença enorme entre generosidade e incapacidade de colocar limites. O homem generoso ajuda porque escolhe ajudar. O homem incapaz de dizer não ajuda porque tem medo da rejeição, da culpa ou da opinião das pessoas. Os dois fazem a mesma coisa por fora, mas por dentro vivem realidades completamente diferentes. Isso explica por que algumas pessoas vivem cansadas o tempo inteiro. Elas confundiram bondade com disponibilidade absoluta. Acham que ser bom significa nunca decepcionar ninguém. Só que existe um detalhe curioso nisso tudo. As pessoas que mais exigem de você raramente perguntam quanto isso está custando. Elas apenas continuam pedindo. O próximo ponto muda tudo, porque talvez o maior erro moderno seja imaginar que sacrificar constantemente a própria vida seja uma demonstração de virtude. Não é. Em muitos casos é apenas desorganização emocional. Sêneca entendia que um homem precisa administrar a própria energia da mesma forma que administra seu tempo ou seu dinheiro. Quem entrega tudo para todos inevitavelmente ficará sem nada quando realmente precisar. E isso vale para praticamente qualquer área da vida. Existem homens que nunca conseguem estudar porque estão sempre resolvendo problemas dos outros. Outros não conseguem construir uma carreira porque vivem assumindo responsabilidades que pertencem a pessoas perfeitamente capazes de resolvê-las sozinhas. Alguns nunca descansam porque acreditam que precisam estar disponíveis 24 horas por dia. No começo isso parece nobre. Com o tempo se transforma apenas em desgaste. Perceba uma coisa interessante. Quando um avião apresenta problemas durante o voo, a orientação é colocar primeiro a máscara de oxigênio em você e só depois ajudar quem está ao seu lado. Isso nunca foi um incentivo ao egoísmo. É apenas o reconhecimento de uma verdade simples. Quem perde a própria capacidade de agir já não consegue salvar ninguém. Talvez seja exatamente isso que Sêneca estivesse tentando ensinar há quase 2000 anos. Você não melhora o mundo se destruir a si mesmo no processo. Um pai emocionalmente destruído dificilmente será um bom pai. Um marido completamente esgotado dificilmente será um bom marido. Um homem que vive consumido pela ansiedade dificilmente conseguirá transmitir segurança para quem depende dele. Isso me lembra algo que aprendi observando homens mais velhos. Aqueles verdadeiramente respeitados quase nunca são os que dizem sim para tudo. Pelo contrário, normalmente são homens que aprenderam a escolher muito bem onde colocam seu tempo, sua atenção e sua energia. Eles ajudam quando faz sentido, permanecem quando a situação realmente exige, mas também compreendem que existem batalhas que pertencem aos outros. O curioso é que muita gente interpreta isso como frieza. Só que não é frieza. É responsabilidade. Porque um homem que tenta carregar todos inevitavelmente deixará cair aquilo que era realmente sua obrigação carregar. E normalmente essa conta chega dentro da própria casa, com a esposa, os filhos, os pais ou a própria saúde.
Talvez por isso tantas pessoas vivam com a sensação constante de estarem atrasadas na vida. Elas passam anos resolvendo incêndios que nunca acenderam. Assumem culpas que não cometeram. Carregam pesos que nunca lhes pertenceram. Depois olham para a própria vida e não entendem por que seus sonhos ficaram para trás. E talvez agora você compreenda por que essa lição de Sêneca parece tão polêmica. Porque ela desafia uma ideia que quase ninguém tem coragem de questionar. A ideia de que um bom homem deve estar disponível para todos o tempo inteiro. Sêneca diria exatamente o contrário. Um bom homem deve estar inteiro. Porque somente um homem inteiro consegue servir de verdade àqueles que realmente dependem dele. Essa talvez seja a lição mais difícil de aceitar, mas também uma das mais libertadoras que o estoico deixou. Você não nasceu para salvar todo mundo. Você nasceu para viver com virtude, cuidar das suas responsabilidades e ajudar quando isso for possível, não quando isso custar a sua própria paz. E talvez seja exatamente aí que esteja a verdadeira diferença entre ser uma boa pessoa e apenas viver tentando agradar todo mundo.